Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo participantes de mercado, gestores, empreendedores, executivos das principais empresas do país para discutir cenário, trazer reflexões, trazer os nossos convidados para responder aquela tradicional pergunta difícil. E hoje nós temos aqui a participação do Juan Schiavo, que é sócio da Simo Multifamily Office. Vamos falar um pouquinho sobre alocação, sobre pensar carteira, sobre o nosso cenário aí mais do que desafiador, né? E naturalmente sobre a própria função, o próprio jeito de pensar de um family office. Juan, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer, Felipe. Obrigado a você e obrigado ao Com Dinheiro também pelo convite. Não sei se você já costuma acompanhar o programa, a gente tem uma tradição aqui de fazer aquelas perguntas difíceis, aquela pergunta do investidor, às vezes não tem a chance de fazer para quem está do outro lado da mesa, e aproveita para fazer aqui. Eu vou começar bem o programa de hoje. Com o CDI a 15 na curva média, você vai diversificar a carteira para quê? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe dentro dos nossos bate-papo com os nossos investidores, né? E definitivamente o ponto de partida para qualquer alocação de portfólio é olhar o patamar de juros, né? A gente sempre conversa com os nossos investidores que quando a gente tem um patamar de juros tão alto, a gente não precisa inventar a roda para entregar retornos significativos para os portfólios. Ao mesmo tempo, mesmo com o CDI alto, as incertezas do mercado elas continuam reverberando, né? O momento de mercado atual é um exemplo disso, né? Quando a gente vê tanta volatilidade tanto no mercado brasileiro quanto lá fora. Então, no momento atual, mesmo com o CDI alto, a gente tem sim uma alocação de caixa muito relevante dentro dos nossos portfólios, uma alocação pós-fixada muito relevante nos portfólios, mas não dá para perder oportunidades como a gente olha para os ativos atrelados à inflação. A gente olha para o mercado brasileiro ainda rodando com um nível de IPCA bastante elevado, bastante descolado da meta do Banco Central. Então, isso também compõe uma carteira de investimento diversificada e equilibrada, ter uma exposição em ativos de inflação. Ao mesmo tempo, a gente continua tendo oportunidades em outros mercados, não necessariamente atrelados ao CDI. Os mercados de crédito mais estruturados, os mercados de investimentos alternativos. É claro que, num contexto de CDI a quase 15%, o peso desses investimentos alternativos vai ser menos relevante dentro do nosso portfólio, mas não dá para não ter, né? Para um portfólio ser equilibrado, e eu acho que o nosso trabalho de Family Office está todo momento batendo nesse conceito do equilíbrio de portfólio, é preciso ter diversificação, não dá para ter uma única classe de ativos dentro de uma carteira. Você comentou de ter um percentual importante em pós. O mercado tem sido muito vocal em favor dos papéis atrelados à inflação. Mas eu vejo pouca gente defendendo a alocação em renda variável. Tem renda variável na carteira dos seus clientes ainda? Sim. A gente, tal qual as outras classes de ativos, esse equilíbrio da composição de portfólio é o mais relevante. Ao longo dos últimos anos, a gente sente por parte do investidor uma certa resistência de manter uma alocação consistente em renda variável por causa da volatilidade e por causa do alto custo de oportunidade, né? Mas qualquer métrica que a gente olha para o mercado brasileiro, especificamente, mostra uma bolsa brasileira bastante descontada. Então, para quem tem um perfil de investimentos que permita aceitar uma volatilidade maior, que permita olhar para, de fato, um horizonte de longo prazo dentro das carteiras, é muito propício os momentos como agora para você conseguir montar uma carteira de renda variável mais relevante. É claro que, com os juros de 15, o peso desse portfólio de renda variável vai ser muito menor do que com os juros de 8. E o nosso trabalho como Family Office é equilibrar a construção desse portfólio ao longo do tempo. Mas olhando esse patamar, a gente você falou de juros de 8. Juros de 8 estava em 8 lá, deixa eu pensar aqui, meados de 23 ali, estava nessa casa. Bolsa está mais barata agora ou em 23? Com certeza no momento atual, né?
Aí, nesse caso, você comentou com juros mais altos, você tem um pedaço menor em bolsa. Como é que é esse equilíbrio? Porque a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar de a economia ser o equilíbrio entre lidar com recursos escassos e demandas infinitas, né? Então, toda tomada de decisão econômica é baseada em trade-off. E o que a gente tem justamente se os juros estão altos, você tem outras oportunidades de investimento. Ao mesmo tempo, são os momentos em que a bolsa está mais descontada. Então, supostamente, você tem as melhores oportunidades em bolsa. Então, o meu ponto aqui é justamente esse trade-off entre será que agora o juros está a 15, você tem outras alternativas, versus em 23, o juros estava num patamar que na época era o mais alto da série, porque os juros estavam subindo, né? Mas historicamente a gente sabe que taxa de juros de um dígito para o Brasil é motivo de a gente bater palma. Sim. Né? Hoje versus 23, em que momento você deveria ter mais peso de ações na carteira? Essa é uma pergunta excepcional e essa é a discussão que a gente traz para todos os nossos comitês de investimento. Mas eu acho que a gente pode inverter um pouco a lógica, né? Além de olhar para o momento de mercado, né, e essa relação inversa entre juros e preço dos ativos, a gente olha primeiro para o investidor, né, que é mais do que o que é mais propício no momento eu ter para uma carteira, é o que é necessário para a carteira daquela família ou daquele investidor, dado o perfil e as necessidades individuais ou coletivas como família daquele grupo de investidores, que é o que a gente tenta fazer como family office. Então, trocar um pouco essa lógica, olhar primeiro para quem está investindo e depois para olhar o como investir e no que investir. Então, em 2023, quando a gente tinha uma taxa de juros mais baixa e uma bolsa mais cara, a proporção de bolsa dentro do portfólio, é claro que responde a esse momento macroeconômico de juros mais baixos em 2023, mas prioritariamente ela tem que responder ao perfil do investidor que carrega aquela posição dentro da sua carteira. Então, não dá para a gente dizer de uma forma genérica que em 2023 era adequado ter 20% de uma carteira de investimento em bolsa, por exemplo, e hoje é mais adequado você ter 10%. Ou a relação inversa pensando em múltiplo, né? Mas é muito mais relevante a gente olhar primeiro para o perfil do investidor que está fazendo essa composição de alocação. Hoje, para uma família que tem um perfil de investimento conservador, mesmo que a bolsa esteja num patamar de preços mais barato, é muito difícil ter um peso relevante de bolsa dentro de uma carteira, dado a volatilidade que o mercado tem entregado e dado o custo de oportunidade de 15% ao ano quase, né? Então, a gente acaba olhando muito nessa ótica. Nessa linha de equilíbrios de preço e desconto, a gente tem o CDI mirando 15%, mas até olhando para títulos protegidos de inflação, uma NTN-B beliscando os 8% em termos reais, né? E, consequentemente, você pega uma bolsa que está na casa de 7,5% de yield ao ano. Então, puxa, mas a NTN-B paga 8% e o yield da ação é 7%. Pensa que uma ação supostamente é um título perpétuo. Então não é pegar 8% por um tempo específico, é pagar 8% isento. Então não tem aquele efeito que a NTN-B, querendo ou não, se a inflação sobe, ela corrói seu ganho de compra, seu ganho no poder de compra, porque você paga imposto também sobre a inflação. Então tem esse jogo que na ação não tem. Então você tem um título que é basicamente um título perpétuo, pagando quase 8% ao ano, isento. Esse é um patamar de retorno que é muito difícil achar em qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo. Isso eu estou falando de yield, dividendo distribuído, eu não estou considerando payout. Se a gente pega lucro sobre preço no Brasil, está na casa de 12%, 13% hoje. É um patamar
até estranho de mirar para uma empresa listada em bolsa. Ainda mais uma bolsa que é tão concentrada em empresas grandes como aqui no Brasil, diferente de uma bolsa na Índia, onde você tem mercados de acesso. O fato é que esse patamar de rentabilização do patrimônio é raro para qualquer lugar do mundo. Uhum. Dado que a gente deu a sorte, entre aspas, de nascer de estar no Brasil, nascer no Brasil ou morar no Brasil, e que o nosso home bias é, digamos, favorável nesse sentido. Uhum. Por que eu buscaria investimentos lá fora? Nessa explanação, você tocou em diversos pontos essenciais do nosso trabalho, Felipe. O primeiro deles, o home bias do investidor brasileiro de concentrar o seu investimento em Brasil, né? É difícil, olhando para outras economias relevantes, encontrar um investidor que tenha um viés de investimento doméstico tão grande, tão concentrado quanto o investidor brasileiro. Para outras economias comparáveis à nossa, outras economias emergentes, se a gente olhar para o Chile, se a gente olhar para o próprio México, a gente vai olhar um perfil de internacionalização da carteira de investimento muito maior do que o investidor brasileiro. Se a gente olhar até mesmo para os mercados desenvolvidos, para o próprio mercado americano, que é o maior mercado financeiro do mundo, a gente vai encontrar no investidor americano um espaço de internacionalização dos seus investimentos muito maior do que o investidor brasileiro. Isso é um ponto muito relevante e acaba fazendo com que o investidor brasileiro olhe estruturalmente só para os ativos disponíveis no Brasil. Mesmo num contexto onde a gente tenha taxas de juros nominais tão atrativas no mercado brasileiro e reais tão atrativas no mercado brasileiro, como você colocou, a gente entende que essa diversificação de fatores de risco, internacionalizando um portfólio do investidor, ela é fundamental para a estabilidade do ganho de capital, né? A gente sempre coloca com todas as famílias que são nossas investidoras que a nossa principal preocupação é com a preservação de capital. E essa preservação, né, para conseguir atingir essa preservação, a gente precisa internacionalizar e ter exposição em moeda forte, ter exposição a empresas com dinâmica de economia global e não só de economia doméstica. Então, por mais que a gente olhe empresas hoje no Brasil, vamos pegar um setor resiliente que é o setor elétrico, com yields reais super elevados, super atrativos, que faz sentido sim ter um pedaço do seu portfólio de investimento exposto a essa classe, não dá para concentrar apenas nesse tipo de ativo, porque senão a gente fica limitado a uma dinâmica da economia doméstica. E existe sempre os riscos sistêmicos da economia brasileira, os quais a gente não consegue visualizar com total clareza. Então, para diversificar esses riscos, a gente precisa ter outros fatores que envolvem a internacionalização de portfólio. Então, inclusive, esses são 3 grandes pilares que a gente tem hoje para a formação dos nossos portfólios. Muita exposição a ativos pós-fixados, Brasil, aproveitando essa taxa de juros elevada. Muita exposição a ativos reais, Brasil, ativos juros reais, Brasil, aproveitando esse patamar de juros reais muito elevado e protegendo de um potencial ciclo, né, de uma inflação rodando efetivamente acima da meta do Banco Central, e internacionalização dos fatores de risco das carteiras, especialmente na parte de renda variável e de investimentos alternativos, para você ter essa diversificação geográfica dentro do seu portfólio também. Então, acho que dentro disso que você falou, engloba muitos pilares que a gente tem usado na nossa gestão de carteiras. Estamos batendo esse papo com o Juan Schiavo, que é sócio da Cimo Multifamily Office, falando um pouquinho sobre alocação de carteiras, falando um pouquinho sobre como navegar nesses cenários e os desafios de fazer gestão de patrimônio no Brasil, também naturalmente as oportunidades, porque os juros altos, alguém tem que conseguir se beneficiar desse universo, não é verdade? Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Juan Schiavo, que é sócio da Cimo Multifamily Office, falando um pouquinho sobre alocação, sobre cenário, como preparar seu portfólio, navegar as nuances de mercado brasileiro e no mundo. A gente, aqui no Brasil, tem aquele meme, né, icônico de perguntarem lá para o Hulk, né, como é que
como é que ele sobrevive àquele cenário. Falou, eu já estou acostumado com isso, né? O Brasil tem uma oscilação de cenários tremendos. A gente nem oscilou tanto com o tarifaço do Trump, né? Sim. Parecia que a gente estava em mais um dia. Né? Eu fico até chateado que diminuiu a volatilidade do mercado. É verdade. A gente tem um mercado aqui que varia tanto que essas variações globais já chegam aqui. Eu ia falar como uma marolinha, mas me traz más recordações. Né? Agora, nesse mundo, você estava comentando no último bloco sobre manter a alocação em outras moedas, mesmo com um cenário que chama a atenção para o Brasil. Mas, aqui entre nós, né, aproveitando que só tem a gente aqui conversando, o cliente não está mais relutante em mandar dinheiro para fora? Ainda mais nos últimos meses, né, com toda essa volatilidade do mercado internacional. O que a gente olha, o comportamento do investidor ele é muito responsivo ao comportamento dos preços dos ativos. Quando a gente tem um ciclo de alta na Bolsa Americana muito forte, por exemplo, o que a gente sofre de provocação dos investidores não deveria ter mais Bolsa Americana dentro dos meus portfólios. Né? E quando a gente tem um movimento contrário, que é uma realização forte dentro do mercado, o investidor passa a ser mais avesso ao risco. Né? Então, essa é uma constante em todos os momentos de mercado. Né? O investidor se comporta como o preço dos ativos se comporta. O que a gente defende, que o nosso papel como Family Office, é ser um pouco anticíclico e tentar tirar esses ruídos da conversa para ser um pouco mais estratégico e, de fato, trazer uma visão de longo prazo, eliminando essas questões, esses barulhos de curto prazo que são muito comuns dentro do nosso mercado. Né? Então, com os juros de 15, o investidor claramente quer ter menos do seu patrimônio exposto em outras moedas que vão ter uma remuneração menor. Contudo, esses juros de 15 não é exclusividade dentro do mercado brasileiro. Né? Os juros tão altos são exclusividade do mercado brasileiro. Mas quando a gente olha para o próprio mercado americano, o patamar atual da Treasury é um patamar relativamente alto comparado aos últimos anos. Então, nesse jogo relativo das taxas de juros elevadas, a gente consegue olhar para o mercado americano e enxergar retornos de 7% em dólar como retornos muito atrativos. Né? Então, entendo o comportamento do investidor de ser mais relutante porque o custo de oportunidade do Brasil é mais alto, mas ao mesmo tempo a gente olha para fora e continua enxergando boas alternativas de retorno. A gente tem um discurso que fala, olha, manda uma parte dos seus recursos para fora, moeda forte, preserva valor, você tem um institucional mais forte. O duro é que a gente falava, olha, se manda dinheiro para os Estados Unidos, porque lá tem instituições mais fortes. Aí a gente descobriu que o presidente lá tem mais autonomia, mais poder do que... Imagina essas coisas de aumento. Imagina se no Brasil o Poder Executivo pudesse alterar a tarifa de importação em ato... no que seria aqui uma medida provisória. Uma medida UMP, uma medida provisória. A gente estava frito. Né? Então, felizmente, a nossa burocracia aparentemente nos salvou de coisas. É que a gente não tem o contrafactual, né? Mas aparentemente nossa burocracia maluca em alguns momentos nos salvou. E a gente só não sabia disso. Né? Tá um cenário curioso. A gente ficar com medo de investir nos Estados Unidos, isso vai ter... acho que consequências na forma de pensar assim, pro resto da eternidade. Os Estados Unidos sempre foi esse porto seguro institucional. E agora todo mundo vai ficar pensando em que ponto fica o zero absoluto de fato. Né? Aparentemente as instituições têm suas particularidades lá também. Né? Sim. Esse é um ponto interessante, a gente estava até discutindo sobre esse tema num comitê essa semana, que esse momento de mercado em relação à economia americana, ele traz um asterisco relevante na construção desse conceito de internacionalização dos portfólios brasileiros. Justamente. Que o brasileiro, nesse processo de internacionalização, muitas vezes, até nós, né, do mercado de family office e gestão de patrimônio, a gente usa a ideia de internacionalização quase como um sinônimo de enviar dinheiro para os Estados Unidos. O resto do mundo para o Brasil é Estados Unidos, né? Exato. Então, e até esse foi um tema da carta da Bridgewater, divulgada recente, que ao longo dos últimos anos, o investimento internacional passou por um processo de concentração no mercado americano,
que tem a ver com o bom desempenho das bolsas americanas, que tem a ver com outros conceitos, né? Se a gente for explorar a Pax americana, esse momento de uma singularidade muito positiva do mercado americano. Mas talvez o que a gente esteja observando agora é uma volta da ideia de fato, internacionalização e globalização dos investimentos, né? O investidor brasileiro não ter só Estados Unidos, mas ele olhar um pouco mais para a Europa, olhar um pouco mais para outros países emergentes. China teve um ciclo positivo em 2024, né? Agora volta a ter outros asteriscos por causa de toda essa questão do trading global. Mas acho que de maneira geral, os temas de investimentos globais eles vão passar efetivamente a ser mais globais, né? E menos americanizados, né? Acho que essa é uma consequência. A gente esteve conversando aqui com a Ângela do First Abda Bank justamente para trazer essa ideia. Europa, a gente ainda vê um pouco. Europa, digamos, Europa Ocidental, aquela parte mais tradicional, a gente vê. Mas, como você colocou, a gente olha globalizar o seu portfólio como mandar dinheiro para os Estados Unidos. Uhum. E você tem dois problemas. Um é de oferta e demanda. Se todo mundo olha para os Estados Unidos, você pressiona os preços. Uhum. Então, a gente estava conversando lá com a Ângela, depois que perdeu o programa, vale a pena dar uma olhada lá no YouTube. Você tem banco AAA árabe pagando em dólar mais 7,5. AAA, né? Uhum. Por quê? Aí você não tem esse dreno de liquidez que tem no mercado americano. E ao mesmo tempo você está diversificando as fontes de receita. Você ainda não diversifica a moeda tanto, dificilmente você vai comprar um Eurobond, mas você já diversifica a fonte de receita, que é super rico, é super interessante. Embora, inevitavelmente, a economia americana ainda seja a maior do mundo, e a gente tem muito dólar circulando. É normal você mandar uma concentração. Do que você manda para fora, uma concentração ir para mercado americano. Mas no mínimo, essa provocaçãozinha de, olha, vamos olhar o resto do mundo também, vamos olhar outros países, vamos ver o que a gente consegue de outras oportunidades. E dentro de mandar dinheiro para os Estados Unidos, vou validar uma tese com você também, que eu sempre comento aqui. O investidor costuma olhar para fora primeiro para a renda variável. É o costume inverso do que ele faz aqui. Não, normalmente você vai começar a investir, você vai no mais conservador possível, vai deixar para investir em renda variável, depois você já tem determinado nível de patrimônio e solidez. Mas quando você vai investir fora, não. Você fala, vai investir fora, o camarada já abre aquele olho, fala, agora eu vou comprar Apple, né? E como tem sido esse ajuste, esse pente fino recentemente, dado que a gente tem encontrado simultaneamente boas perspectivas para bonds e ações em máximas históricas de múltiplos. Sua pergunta é perfeita, Felipe. O que a gente... Acho que essa visão, né, do investidor brasileiro que olha para fora prioritariamente para o mercado de renda variável, e talvez do investidor global que olha para fora da sua economia doméstica para o mercado de renda variável, está muito associado a esse último ciclo de economia global que nós vivemos, que foi um ciclo de juros estruturalmente mais baixos e muito pujante para o retorno das empresas e para o mercado de ações, especialmente S&P e Nasdaq, né? Então, acho que conversa muito com esse último ciclo macroeconômico. A gente começou a ver uma inversão disso ao longo dos últimos 2, 3 anos, a partir do momento pós-pandemia, que a gente começou a ver juros mais altos no mercado americano e uma volta de uma atratividade um pouco maior do mercado de renda fixa para o alocador não americano, né? Então, hoje, especialmente, a gente olha prioritariamente para os nossos portfólios para o mercado de renda fixa lá fora, olhando retornos ali na casa dos 7%, 8% dolarizado em instrumentos de renda fixa. Além disso, quando a gente fala do mercado de renda fixa lá fora, acho que diferente do mercado de renda fixa Brasil, onde você vai ter um número de emissores muito mais limitados, uma sobreposição das estratégias dos gestores de crédito privado, por exemplo, muito grande,
lá fora a gente consegue trazer uma dinâmica e uma diversificação ainda maior, porque a quantidade de emissores de crédito vão ser centenas de vezes maiores, o mercado de crédito privado vai ser centenas de vezes maior do que o nosso mercado aqui dentro. Então, a gente efetivamente consegue trazer um nível de diversificação mais amplo, olhando uma mesma classe de crédito privado, por exemplo, ou um gestor que vai olhar especificamente para o mercado de bancários na Europa, né, para os instrumentos de colateralização de dívida, para a estruturação de CDS, então coisas que vão trazendo um nível de complexidade legal para o portfólio, mas olhando para a renda fixa, e não com um olhar exclusivo sobre ações. E também acho que tem uma conversa que favorece esse olhar do investidor global para ações, que é a nossa familiaridade com as empresas globais do nosso dia a dia, né? O investidor está acostumado a saber o que é a Apple, né, o que é a Netflix, né, o que é o Google, entender aquilo como parte do seu dia a dia. E para o investidor que começa a internacionalizar a sua carteira de investimentos, talvez seja mais natural olhar para esse tipo de ativo, criar uma identificação e o sentimento de segurança também, que é o que geralmente ele busca quando ele manda o dinheiro para fora do Brasil para fazer as suas primeiras alocações. O Roger Russolini, da Jai, ele tem uma frase que eu acho muito boa. É um grande frasista. Aliás, eu devia trazer ele no programa de novo. Ele veio, mas já faz tempo. Ele fala o seguinte: renda variável, não, renda fixa para quem gosta de fazer conta. Renda variável é para quem gosta de contar história. Mas nesse caso, a história acalenta, né? Você investir num bonde de uma empresa que fabrica micro-ondas nos Estados Unidos, se você não sabe qual é, ou mesmo investir num bonde, digamos, você vai comprar Goodyear. Você vai investir 7% ao ano, sem a chance de ganhar mais, uma empresa num bonde de uma companhia que você está meio longe, fica um negócio um pouco frio demais, de fato. Difícil criar empatia, né? É difícil criar empatia, exatamente. E no fim das contas, a gente fala de retorno, mas investimento é curva de utilidade, né? Perfeito. Então, investimento, isso é difícil de a gente aceitar, mas investimento é bem-estar. Então, se você compra uma ação que você gosta da companhia e você recebe menos por ela, você não vai verbalizar, mas você está mais tranquilo, porque você está comprando um negócio que você acha divertido. Tem um prêmio aí. É que as pessoas não gostam de dizer que elas não são racionais no investimento. Elas querem bater o pé e falar que são super racionais na tomada de decisão de investimento. Por isso é tão difícil fazer pesquisa em finanças comportamentais. Se você pergunta para a pessoa, ela não vai responder a verdade, ela vai responder o que ela acha que é verdade e o que ela acha que é certo responder. Uhum. E isso, a gente vê esse jogo justamente nessa virada de chave. Se você fosse racional perfeitamente, se no investimento local você começa com renda fixa e vai amadurecer até chegar na variável, quando você fosse para fora você vai fazer a mesma coisa. E a gente vê que não é assim. E pesa muito, acho que você pegou a palavra certa, a empatia com aquele investimento. Uhum. Perfeito. E tem um ponto que você trouxe super interessante também, sobre as composições dos prêmios. Você inclusive falou de crédito privado, vou explorar um pouco mais esse segmento adiante também, mas eu queria começar na história dos juros reais. A gente tem hoje se a gente pega um prazo, né, já comentei um prazo médio para quase longo não, mas 2 anos, a gente vai vendo a curva do DI nessa casa de 15%. E a gente vai vendo as Bs marcadas nessa casa de 7 para 8. Isso é um patamar historicamente alto. Mas se a gente faz uma conta simples, antes que alguém me censure, que deveria usar a relação de Fischer, para essa ordem de grandeza não vai afetar tanto. 15 menos 8 dá 7. Então a gente está esperando, nessa marcação, uma inflação na casa de 7% ao ano nesse período. O que não é o que reflete em Focus, não é o que reflete, obviamente, na meta é 3,5%, metade disso. Uhum. O ponto é, o mercado de fato espera inflação a 7%,
ou você está se colocando muito prêmio de risco para esse componente pré. Uhum. Entende a pergunta? Porque Sim. ou você vai ganhar, ou essa inflação vai para 7, Uhum. ou a galera está comprando tanto esse pré que está machucando esse, porque senão esse componente pré da NTNB deveria ser muito maior ainda que os 7,5, 8 que a gente está vendo hoje. Uhum. Como você está vendo isso e como isso reflete nas alocações, nesse posicionamento tático das carteiras? Perfeito. Acho que certamente a principal preocupação em ter essas exposições IPCA dentro da carteira, ela é segmentada em duas pontas, né? A primeira é ter parte do portfólio protegido de uma desindexação da inflação mais consistente. É claro que a gente ainda não está falando desse patamar de 7%, né? Como você colocou, não é o que reflete no Focus, não é o que reflete no IPCA corrente, não é o que reflete nas pesquisas antecedentes dos índices de inflação que o mercado divulga. Mas existe um receio de uma potencial desancoragem, né, dado a continuidade de algumas políticas públicas. Então, eu acho que esse é um receio que para consistentemente sobre o mercado, especialmente quando a gente olha para o endividamento público, né, essa continuidade de uma desancoragem da inflação. Além disso, existe a memória do brasileiro em relação a um passado inflacionário que não é distante. Então, esse é um tema que é presente no mercado e que a gente vê ainda mais presente nas nossas conversas individuais com investidores, especialmente investidores mais velhos, que têm um histórico mais longo de mercado. O tema da inflação, ele vem primeiro que qualquer outra conversa que a gente tenha com essas famílias, porque o brasileiro guarda muito isso na sua memória. Então, acho que aí tem uma preocupação do mercado para estar olhando para esse nível de IPCA implícito mais elevado. E a segunda metade, né, a componente pré, de fato, dependendo do vértice, você pode argumentar que deveria estar num prêmio ainda mais elevado, mas quando a gente olha para esse prêmio que o mercado pratica hoje, uma NTNB próximo de 7,5%, 7,60%, 7,80%, alguns vértices chegaram a tocar ali no 8%, a nossa visão é que é um prêmio que remunera bem o risco que a gente está correndo hoje versus outras classes de ativos. Então, esse é um tipo de alocação que a gente acha muito consistente para os nossos portfólios de investimento. Principalmente pensando tal qual um fundo de pensão, que é olhar para a sua constituição de alocação de investimento com metas atuariais, né? Então, essa é até uma tendência de alocação dos fundos de pensão muito grande nesses títulos públicos, porque nesses patamares de juro real atual, muitos dos fundos de pensão suprem a sua meta atuarial quase que exclusivamente com as alocações em NTNB. Né, o que justificou, por exemplo, uma redução dramática da alocação desse mercado na parte de renda variável. Né? Então, a gente acaba tendo uma cabeça muito parecida, de olhar para a parte de inflação propriamente dita como uma proteção e olhar para a parte pré, para a parte, de fato, para o componente pré ali dos títulos atrelados à inflação, como uma boa oportunidade de risco e retorno e uma boa oportunidade de cumprir os nossos retornos atuariais com os nossos investidores. Né? Acaba olhando essa dupla composição dentro das carteiras. Estamos batendo esse papo com o Juan Schiavo, que é sócio da Cibo Multifamily Office, falando um pouquinho sobre a alocação, sobre o cenário, como pensar sua carteira de investimento para entender naturalmente o cenário atual, mas também para pensar sua composição de carteira, sua composição de portfólio de maneira aderente e consistente ao longo do tempo. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Juan Schiavo, que é sócio da Cibo Multifamily Office, falando um pouquinho sobre alocação, sobre composição de portfólio, aderência de risco, pensar para além dos componentes de retorno. Naturalmente a gente quer buscar uma carteira com bom retorno, mas uma carteira que tem os seus componentes de risco adequados nessa estrutura de retorno, adequado naturalmente aos objetivos de quem investe. E nesse ponto de adequação, pessoal, a gente está aqui fazer as perguntas difíceis mesmo, né? Mas nesse componente de adequação,
A gente viu um mercado, especialmente em 24. Se a gente estava falando do prêmio de risco de NTNB, o que tinha de gente, final de 23, começo de 24, comprando pré, porque a taxa de juros ia cair, né? Princípio fundamental, primeira aula de matemática financeira, não importa se vai cair ou se vai subir, a questão é se vai cair ou subir mais do que está no preço. Mas parece que o mercado desliga essa chavinha a partir do momento que a curva inclina. Todo mundo esquece da aula Finanças 101, né? Uhum. Desliga a chave e vira todo mundo comprador de tendência de curva, Uhum. né? Vira operador de multimercado, né? Vira operador de multimercado. É inacreditável. Todos os multimercados, a correlação dos multimercados vai para ponto 0,7, vai para ponto 7, não é isso? Todo mundo vai na mesma direção, todo mundo esquece tudo que aprendeu na cadeira da faculdade. Às vezes funciona, acontece dessa vez não funcionou. Todo mundo esperando, todo mundo precificando juros terminar 24 em 8, em 9, e a gente viu lá que acabou em 14, né? E aí todo mundo tinha comprado pré, tomou uma invertida. Mas pior que a invertida no pré, esse movimento foi muito marcado em crédito privado. A gente viu muita gente comprando crédito privado, eventualmente muita gente que não sabia comprar crédito. Porque comprar crédito é emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro é uma estratégia historicamente difícil. Ainda mais no Brasil. Cara, banco quebra. Banco quebra. O pessoal fala, o Banco do Brasil é fácil, é bom. Não faço nada. Só tem esses 5 bancos que estão aí, que eles já passaram, eles já tomaram muito desaforo para chegar onde chegar. Por isso que agora dá dinheiro, porque hoje é muito difícil você fazer esse cara não passar por alguma coisa que ele não já tenha passado. Mas banco não é brincadeira. E o pessoal começou a emprestar dinheiro como se fosse fácil. Gente comprando em carteira administrada, você sabe melhor que eu, comprando em carteira administrada crédito direto, gente comprando, gestora montando fundo. Tem gestora que o nome da gestora era que fazia fundo de ações, aí montou fundo de crédito privado, né? Fundo multimercado hoje em dia é só no nome, né? Que virou todo crédito privado também. E a gente viu esse mercado de crédito privado inflar. De novo, oferta e demanda. Se tem muita demanda, se tem muito dinheiro indo para crédito, o que acontece com o crivo do crédito que você está comprando? Diminui abruptamente, né? Aí a gente começa a ver spread diminuindo. Teste para você que está em casa, né? Você começa a receber o e-mail de emissão primária de crédito privado, a CDI careca. É o primeiro teste, vai testando o goleiro, né? CDI careca e passa. Aí você começa a receber lá o e-mail daquele seu banco. Você recebe lá, CRI 97% DI. Isso começa a ficar meio estranho, né? Mas é isento. Meu amigo, você não vai tomar risco de crédito privado para pegar 10, 15% de CDI a mais que é a isenção. Isso começa a ser estranho. E isso vai acontecendo no momento em quando a curva vira, você amassa os preços, mas pior que isso, a empresa que tomou a CDI começa a ficar enforcada. Então você diminui preço e aumenta risco de crédito ao mesmo tempo aqui. Como é que vocês têm visto e como vocês têm lidado com crédito privado na carteira dos clientes? Porque eu imagino que da mesma forma que o cliente está resistente a comprar bolsa, está resistente em comprar Estados Unidos, ele está super demandante para crédito privado, até porque até vídeo no Instagram hoje tem de propaganda de crédito privado. Uma coisa maluca, né? É o paralelo do engraxate lá de trás. Você começa a ver vídeo de propaganda de crédito privado no Instagram. Como é que tem sido administrar essa expectativa com o cliente e quanto cautelosos vocês estão em trazer crédito privado para as carteiras? Felipe, sua pergunta ela é perfeita porque é justamente nesse tema onde a gente gasta dentro da Cimo mais tempo hoje, né? Pelo fato dos juros estarem elevados, aumentou naturalmente a demanda do investidor por ter investimentos atrelados ao CDI e naturalmente a gente teve ao longo dos últimos anos um fluxo de captação da indústria de crédito privado muito forte nos seus mais diversos veículos, desde a
classes D0, D1, dos fundos mais high grade, até os fundos mais estruturados, né? Mas o que a gente percebeu, a gente monitora muito profundamente a indústria de crédito privado, a gente tem uma relação muito próxima com todos os gestores, nós somos alocadores, a gente faz um trabalho de diligência extremamente profundo, porque duas coisas são relevantes para a gente nesse mercado. O primeiro ponto é, a gente é incapaz de prever o futuro, mas a todo momento a gente está analisando relação de risco e retorno dentro das carteiras de investimento. E o que a gente percebe no momento de mercado atual é que algumas dessas operações de crédito, por todo esse contexto do mercado que você ilustrou muito bem, a gente está sendo mal remunerado para correr determinado risco. Então, é justamente isso que a gente evita e fica de fora. Se eu estou sendo mal remunerado para correr um risco de crédito na minha carteira, naturalmente o que eu tenho que fazer é ficar de fora desse mercado. Eventualmente, até aumentando o nível de caixa dentro dos portfólios. Então, pode ser que no momento de mercado atual, a gente prefira ter uma operação 100% do CDI, com liquidez diária, sem risco de crédito, eventualmente em título público, a ter uma operação de crédito privado que vai me remunerar CDI mais 0,80, quando o normal seria que essa operação me remunerasse CDI mais 1,5, CDI mais 2. Então, essa disfunção dos prêmios de crédito é uma preocupação consistente que a gente tem e que a gente olha para o mercado hoje e entende que existe alguma coisa ali que não está extremamente funcional. E o outro ponto que é extremamente relevante dentro desse mercado, dado todo esse histórico que você colocou muito bem, e que os bancos é quem detém essa expertise histórica no Brasil, é a capacidade de estruturar e executar garantias de crédito. Então, o que a gente observou no mercado de crédito no Brasil nos últimos anos foi uma ampliação do número de originadores, o que vem travestido de um conceito legal que é a ideia de desbancarização ou desintermediação da estrutura de originação do crédito privado. Mas isso tem que ser feito de uma maneira muito bem estruturada e com uma equipe que tenha efetivamente know-how e competência para poder executar esse tipo de estratégia. Porque, senão o que acaba acontecendo é uma maior permissividade, uma maior número de recuperações judiciais e créditos inadimplidos, em que o estruturador da operação não tem o histórico, a capacidade, o know-how de estruturar as cobranças devidas, de representar os investidores dentro de uma assembleia de credores, de fazer um empréstimo ponte que permita àquela empresa reestruturar a sua dívida lá na frente. Então, essas características a gente acredita que são as fundamentais dentro do mercado de crédito privado e coincide muito com o momento que a gente está vivendo hoje. Então, o que a gente tem preferido para as nossas carteiras no momento atual é ter cada vez menos do crédito high grade, que na cabeça do investidor seria o mais tranquilo de ter, né? Justamente porque esse crédito high grade muitas vezes hoje negocia com spreads pouco atrativos, e ter mais do crédito mais estruturado, do crédito com prazos mais longos, mas que as garantias e as amarras são feitas de uma maneira melhor estruturada pelo gestor e pelo originador da operação. Então, com casas que tenham histórico, que tenham capacidade de execução, que tenham também a expertise de executar as garantias necessárias, né? Então, esse é um dos principais riscos que a gente olha para o mercado brasileiro hoje e é o que toma mais o nosso tempo dentro dos comitês de investimento, são essas discussões. E para sair como uma alternativa para o nosso investidor é alinhar com esse investidor sempre as expectativas de que muitas vezes o melhor para ele é ter uma alocação mais conservadora dentro desse universo de crédito privado e mais estruturada, no sentido de posições mais longas, prazos mais longos, né, e não olhar para aquela alocação de crédito com liquidez que o investidor brasileiro sempre gostou tanto de ter em carteira. Em 2019 a gente viu onde é que dá esse negócio de crédito com liquidez, né? Mas geralmente vocês fazem essas operações, vocês entram em crédito via fundo ou via o papel direto? A nossa filosofia de alocação é muito baseada em asset allocation, em macroalocação. Então, a gente faz muito pouco de operações diretas dentro da nossa estrutura e a gente prioriza, pelo nosso DNA, a alocação via gestores. Perfeito. Então, a maior parte do nosso portfólio de crédito é via ou fundo de fundos ou alocação com gestores que a gente tem uma proximidade muito grande.
Estamos batendo esse papo com o Juan Schiavo, que é sócio da Symbol Multifamily Office, falando um pouquinho sobre alocações, pensando o seu portfólio, como naturalmente adaptar às circunstâncias, mas mantê-lo de maneira robusta, resiliente ao longo do tempo das oscilações que aqui no Brasil são justamente a estabilidade. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Juan Schiavo, que é sócio da Symbol Multifamily Office, falando um pouquinho sobre construção de carteira, sobre como proteger a sua carteira para os ciclos e também aproveitar algumas alocações táticas para os momentos de oscilação. Eu queria, nesse último bloco, falar um pouquinho sobre a própria atividade de Multifamily Office, né? A gente costuma associar a atividade de um eu vou falar de maneira genérica, mais ampla, né, de um assessor financeiro, de alguém que te suporta na decisão financeira, muito voltado a gerar alfa. Mas uma coisa que geralmente eu escuto dos nossos clientes multifamily offices é que no fim do dia você está muito mais preocupado com a redução de risco, especialmente a redução de drawdown, do que com geração de retorno, né? Perfeito, perfeito. Essa, de fato, é uma preocupação prioritária, né? Como a gente colocou, nossa principal preocupação é gerar preservação de capital para o investidor, até porque muitas vezes a gente está lidando ali com famílias que têm a origem do seu patrimônio em outras atividades produtivas e a alocação do recurso, a alocação da liquidez no mercado financeiro com uma preocupação muito de trazer perpetuidade para esse recurso. Então, até por isso, tem essa cabeça de preservação. É claro que a geração de alfa e o ganho de capital ele é relevante, mas ele acaba sendo uma consequência desse trabalho de preservação de capital feito de uma maneira consistente, né? Então, o que a gente sempre traz para todos os nossos investidores é essa preocupação de evitar drawdowns, evitar ativos que tragam perda permanente de capital, evitar estratégias que, de alguma forma, vão expor esse investidor à perda permanente de capital e na perpetuidade, na perenidade do trabalho feito junto com essa família, certamente a gente vai conseguir entregar um alfa substancial, mas por fazer isso por muito tempo, pela consistência, mais do que pela a capacidade ou de tirar um coelho da cartola que vai gerar retornos estratosféricos de curto prazo. Acertar o olho azul da mosca albina, né? Sim. Isso às vezes até um pouco de presunção demais, né? Sim. Tem um outro ponto. O mercado de multifamily office no Brasil ele é relativamente recente. A gente começou a ver essa atividade no começo dos anos 2000 e foi ganhando tração a partir da década de 10. E a gente tem formas, estruturas de compor esse acesso ao multifamily office diferentes. Às vezes estrutura como consultoria, às vezes como gestora. Como vocês se estruturaram e como vocês vão vendo essas mudanças de modelo, quando usar cada chapéu para compor o serviço no fim do dia, que é a gestão de patrimônio de famílias? Perfeito. Esse ponto da juventude do mercado de family offices no Brasil, acho que é uma das discussões mais relevantes para o nosso mercado, né? A gente está vendo uma transformação com o modelo fee-based ou o modelo fee-only ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado brasileiro, no modelo mais transparente, e é muito dessa bandeira que a gente defende na nossa forma de atuação. E a gente sempre olha para o mercado lá fora para entender qual é a dinâmica do nosso mercado na maturidade, né? Quando a gente olha para a Europa, para a Austrália, até mesmo para o mercado americano, a gente olha para um mercado de family offices já maduro e algumas operações que a gente olha com 60, 80, 100 anos, né? No mercado brasileiro, nada tem 100 anos, né? Muitas das estruturas elas são, inclusive, pós-plano real, né? Então, a gente está falando das coisas mais longevas que a gente enxerga no nosso mercado, tem 30 anos. Acho que com a indústria de family office não é diferente. Então, a gente ainda vive um momento de juventude dessa indústria no Brasil,
mas a nossa visão é que ao longo do tempo a gente vai caminhar para um momento de maior maturidade e a gente vai passar a ter estruturas de décadas, né, ao longo dos próximos anos, né, que sabe a gente não possa ser também um desses players com 60, 80, 100 anos dentro da nossa estrutura. E a estrutura de Family Office, por mais que existam modelos diferentes, acho que elas se assemelham na essência que é ser um ponto focal para a gestão de patrimônio de uma família. E isso é uma coisa que a gente defende muito, que é, primeiro, a substituição do conceito de investidor individual pelo conceito de família, porque as necessidades elas são diferentes para cada núcleo familiar e elas precisam ser entendidas não como um investidor pessoa física único, mas sim como um grupo de investidores que muitas vezes têm a preocupação não só em gerar o melhor retorno para aquele capital no momento atual, mas trazer perpetuidade para aquele recurso, para aquele legado de uma família. Então, acho que todas essas estruturas, por mais que elas se organizem de diferentes formas, como gestora, como consultoria, algumas como concierge, em todos os momentos elas têm como ponto de conexão essa preocupação de ser um ponto centralizador da relação para a gestão patrimonial de uma família, né? Seja para sucessão, seja para uma gestão contábil, seja para melhor alocação dos seus recursos financeiros, seja até mesmo para um ponto de aconselhamento e resolução de conflitos familiares. Então, é isso que a gente se ancora para ser um bom family office dentro da Simo, e é isso que a gente acredita que o mercado brasileiro cada vez mais vai caminhar para ser também. Eu queria agradecer aqui por sua participação, a gente está chegando no final, e te deixar também à vontade de conversar com nossa audiência. Quem quiser procurar a Simo, quem quiser encontrar o Juan, o espaço é seu. Perfeito. Obrigado, Felipe, pelo espaço e pelo convite, pelo ótimo papo. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, a gente tem um site, Simo Family Office, também pode acessar a gente pelo LinkedIn. Nós somos um multifamily office com um histórico de trabalho em equipe, com uma equipe super consistente, que já trabalha junto há muito tempo e que está preocupado em levar esse conceito de family office cada vez mais para mais famílias, com muita tecnologia, muita transparência e com trabalho consistente que vai permanecer aí no mercado durante muitas décadas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, naturalmente, a Simo Multifamily Office por ceder aqui a participação do Juan. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, justamente para trazer esses grandes nomes do mercado. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda para a gente um e-mail, contato@comdinheiro.com.br. Seja um prazer receber o contato de vocês. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.